In the mighty name of Jesus, brand new. Hearing be restored now. Wow. Good? Come on, Jesus. Olá, igreja, graça e paz, Deus abençoe em nome de Jesus, muito prazer, missionário Daniel Freeman. Hoje eu me deparei com essa matéria, ela já tem 2 dias. Todd White é acusado de violência doméstica, roubo, abuso espiritual, manipulação e uso indevido de ações. Eu li essa matéria entristecido. Na verdade, quando eu li o nome do Todd White, eu já fiquei entristecido de todas essas coisas que seguiram o nome dele. Violência doméstica, roubo, abuso espiritual, manipulação, uso indevido de ações. E depois, quando eu fui lendo a matéria, a coisa só foi piorando. Eu vou ler uns trechos da matéria para você, que é da Folha Gospel, saiu no dia 16 de abril, e diz assim: uma carta aberta à igreja foi publicada com graves acusações contra o pastor Todd White, que é uma figura conhecida internacionalmente por sua atuação no evangelismo de rua, pregação, curas, sinais sobrenaturais. Mas o documento foi divulgado por diversas testemunhas oculares. Então, quando traz um documento divulgado por testemunhas oculares, está dizendo de gente que viu, de gente que realmente esteve presente no ato, no local em que muitas dessas acusações, ou todas elas, aconteceram, Os atos que vieram depois se transformar aí em acusações. Eles declararam alegando anos de comportamento flagrante, não é de agora, anos. A coisa vem sendo aí feita, refeita há anos, que o desqualificam como pastor e líder do lifestyle, incluindo roubo, uma série de mentiras, manipulação e até abuso de violência doméstica. E embora a carta não esteja assinada, ela foi escrita por sua equipe de líderes de seu ministério, ex-lideranças do lifestyle, membros do conselho e membros da equipe executiva. Gente de perto, gente que caminhava com o cara, gente que estava de um lado dele, gente que fazia parte do ministério dele, Então eles escreveram essa carta, uma carta pública, desqualificando o Todd White. Eu realmente não vi nenhuma notícia ainda a respeito dele, não vi nenhuma parte da parte dele, nenhuma explicação sobre isso, nenhuma retratação. Há pouquíssimo tempo, semanas atrás, nós tivemos aí o nosso pastor Paulo Júnior também num manifesto de hombridade, numa colocação muito bem feita, por sinal, achei muito bem feita realmente a colocação dele vindo a público, porque se o ministério é público, então ele veio a público também para fazer a sua declaração, porque se é um ministério privado, é um ministério onde acontece só dentro da igreja, não há uma exposição midiática, então a reparação é feita com a igreja e já está reparado, mas no caso do Paulo Júnior, assim como no Todd White, é uma questão pública, Pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, conhecem essas figuras. Então, também a retratação pública. Não vi o Todd White tendo o mesmo papel ainda, por enquanto, que o Paulo Júnior. Se ele já fez essa retratação aí, você sabe, coloca o link aí para mim, onde eu posso encontrar também essa retratação pública dele sobre essas acusações que são terríveis, São mesmo coisas muito complicadas. Há aqui aspas dizendo: eu me encontrei com eles, confirmei suas identidades, vi as evidências que corroboram seus testemunhos e acredito que é uma honra para Cristo vir à tona e gritar um aviso aos crentes em todos os lugares de que Todd White é desqualificado e perigoso, disse Mike Winger, que é um apologista do Bible Thinger. Um trechinho da carta diz assim: escrevemos esta carta não por amargura, mas pelo desejo de proteger os outros. Esperamos evitar que outros experimentem a decepção que pode abalar a fé, como nós e muitos outros sentimos depois de nos aproximarmos de Todd. Nosso maior desejo é que Todd se arrependa sinceramente, retorne ao propósito que Deus lhe deu e ande em humildade.
Irmãos, eu não estou nem colocando aqui em xeque a veracidade do ministério do Todd White, de que Deus tenha o usado em curas. Eu vi por vídeos da internet muitas vezes o Todd White sendo utilizado em curas. Eu creio que Deus ainda pode curar, eu creio que Deus cura sendo da vontade dele. Eu não tenho nenhum problema da manifestação de Deus com a cura, não é? Mas se isso se tornou uma idolatria, se isso se tornou algo que ofuscasse Cristo e desse mais ênfase ao Todd White, então isso se torna muitíssimo perigoso. Eles trazem aqui alguns pontos que eu vou colocar rapidamente para os irmãos. A matéria continua e ela diz que as principais denúncias contra o Todd White, vamos ver quais são. A primeira é mentira constante e manipulação emocional. Ele teria criado histórias falsas, com testemunhos de exageros e narrativas manipuladas para se proteger, aumentando as histórias, fazendo com que as coisas que ele pregou, que aquilo que Deus fez, ele quis transformar em historinha, quis transformar em falácia, aumentou os testemunhos. Então a credibilidade cai por terra. Isso é um impacto muito forte, né? Porque isso abala a fé de muitas pessoas, e a conduta também, quando não é uma conduta ilibada, é muito problemática, né, meus irmãos? Segunda coisa, pressão por testemunho. Segundo os relatos, ele pressionou pessoas a contarem testemunhos que são registrados e usava isso para autopromoção. Não para evidenciar o nome de Cristo, mas para fazer do seu ministério uma fortaleza, o fortalecimento do seu próprio ministério, o que também é muito ruim. Esse é muito grave. O terceiro ponto, violência doméstica. Ele foi acusado de ter agredido a própria filha, deixando o olho dela roxo. Uma agressão física, não é? Um ambiente de trabalho tóxico foi o quarto ponto. 4 equipes executivas deixaram o ministério nos últimos 4 anos. Né? E diversos funcionários foram retirados por causa do comportamento, né, controlador do Todd. Mais grave ainda, escândalos. O uso indevido de doações. Foi documentado $20 mil que era para um colete médico, nunca foi comprado. $100 mil que era para ser utilizado no Ministério Infantil, que nunca recebeu melhorias. Também utilizou o recurso do Ministério para contratar seguranças particulares. Olha, veja, para que ele precisa de segurança particular, né? É porque está se tornando um popstar, né? Uma super estrela, né? Complicado, né, meus irmãos? Desvio de recursos para uso pessoal foi o 6º ponto. Teria solicitado que ministérios parceiros fizessem cheques diretamente em seu nome, contrariando o protocolo do conselho administrativo. Certamente que a igreja tinha um conselho ali que dizia: as ofertas chegam para a igreja vai repassar em forma de salário para você e tal, né? Provavelmente é isso que está acontecendo, mas ele pedia que os cheques chegassem nominalmente, né? Difamação de ex-colaboradores, criou versões falsas sobre a saída de funcionários, acusações de má conduta e roubo, falta de prestação de contas, mentiras envolvendo figuras públicas. Disse publicamente que o teólogo Michael Brown revisou suas pregações semanalmente e o próprio Brown desmentiu isso. Abuso de autoridade, mentiras sobre agenda, uso comercial da fé. Tentou trazer o avivamento do seminário de Asbury para o seu ministério, como forma de aliviar as crises financeiras. Prioridade ao dinheiro em eventos, fofocas, revelação de segredos escondidos. As pessoas confiavam no ministério pastoral e ele abria informações sobre amigos do ministério, sobre problemas conjugais, familiares, exigências super extravagantes, mentia sobre a saúde, né? Ele declarou ter sido curado da apneia do sono, mas mentira, não foi. Ele disse que ficou sarado por orientação divina, mas usou liposucção e ajuste hormonal. Procurou o sírio-libanês, né? E não tem nenhum problema em você glorificar a Deus por ter o recurso para usar o sírio-libanês, mas falou que aquilo foi um milagre sem a intervenção humana. É mentira. Glorifique a Deus por você ter o recurso para usar. Que Deus abençoe as mãos dos médicos, que Deus dê sabedoria, que Deus guarde. Mas você não precisa mentir sobre isso, né? Falsas previsões de generosidade, dava presentes caros diante da Câmara, né? Abençoava as pessoas diante da Câmara, mas depois usava o dinheiro do ministério para se reembolsar. Quer dizer, ele não estava dando o que era dele, estava dando o da igreja, né? Eu vou deixar aqui o link da matéria para vocês.
Tem a carta completa, tem a íntegra da carta, se você quiser ver. Mas é muito triste a gente ouvir isso sobre o ministério. E aí eu queria rapidamente falar com vocês sobre aquilo que está em 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 12, né? Aqui, Paulo, ele está conversando com a igreja de Corinto e ele, no capítulo 10, ele começa a apresentar os problemas históricos de Israel, né? As faltas de Israel. E no verso 12 ele diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuida para que não caia. Porque não veio sobre vós tentação senão humana. E fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Mas antes, com a tentação, dará também o escape, para que o possais suportar. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, a gente lê essas coisas e fica entristecido. Cara, eu fiquei muito triste com essa notícia do Todd White, não é? Mas o que ele estava construindo na vida dele, a partir do momento que já há anos ele vem construindo mentira, desordem, falcatrua, não é? Ele vem enganando, quer dizer, ele estava construindo a sua sepultura. No momento em que ele esteve de pé, ele não cuidou e veio a queda, né? É fatal, ela vem mesmo, irmãos. Então, cuidem-se. Aquilo que a Bíblia está dizendo é, olha, não fique se vangloriando. Não fique usurpando daquilo que Deus te deu. Não fique menosprezando o próximo. Não fique buscando vanglória. Olha, tem uma série de coisas interessantes para a gente pensar em relação a isso. De como nós devemos usar os dons, usar aquilo que Deus nos deu, usar aquilo que foi derramado pelo Espírito Santo em nós, de uma forma a edificar, não sendo pedra de tropeço, mas fazendo com que o reino de Deus seja estabelecido e cresça. E quando estivermos fazendo isso, não nos tornarmos soberbos, não nos tornarmos manipuladores, mentirosos, cobiçosos. Nós devemos manter o ministério íntegro, cuidar para estar de pé. E nisso a comunhão dos santos, eu creio, é muito importante. Estar junto com a igreja, ter um cuidado pastoral, ser acompanhado por pessoas. Porque certamente antes desta carta pública, eu tenho quase que convicção disso, que essas pessoas conversaram com ele, aconselharam. Antes da carta pública, provavelmente tentou se resolver internamente. Se não houve essa tentativa interna, que o Todd White venha então e diga. Mas Deus vai nos dando chance, junto com a igreja, de sermos consertados. Nós somos pecadores, nós falhamos, amigos. Nós falhamos, irmãos. Nós erramos, meus irmãos. Mas nós temos a chance de sermos sarados, curados, transformados dia após dia, numa vida reta, íntegra, buscando. Todos nós falhamos, mas buscando ter cuidado, porque Deus não dá uma tentação maior do que aquilo que nós podemos suportar, em comunhão com a igreja, em unidade, sendo pastoreados, não é? E nós, estando de pé, cuidamos para que não venhamos a cair. Deus abençoe sua vida. Já se inscreve no canal, deixa o seu like e aí no primeiro comentário fixado tem um link completo aí para você estar assistindo, tá bem? Deus abençoe.